E a guerra entre o STF e a mídia, ela está se intensificando, né? Agora o Gilmar Mendes ele está começando a fazer chantagem emocional com políticos e com a grande mídia, tentando lembrar o quanto eles dependem do STF. Inicialmente, a grande vítima das ameaças da mídia era só o Alexandre de Moraes, porque ele estava muito mais envolvido no caso do Master, mas aí começaram a atacar o Toffoli também, e agora o Gilmar está tomando as dores desse pessoal. Eu realmente não esperava que um ministro do STF fosse publicamente falar que ele ajudou um governador de um estado, então esse governador tem que ficar pianinho e não falar nada sobre o que o STF faz. Tipo o que ele fez com o Zema agora, né? E eu acredito que o Zema ele reagiu muito bem a essa chantagem emocional do Gilmar, né? Ele só chegou e falou, pô, peraí, então essa decisão que você tomou, ela foi em troca de favor? Porque se for, então não é o que eu queria, porque eu fiz essa apelação para o governo porque eu achei que seria uma coisa certa para o meu estado. Mas se foi em troca de favor, então aí a conduta sua que está errada, não é minha. Nessa, o Zema, para mim, ele está acertando totalmente. Além do Zema, o Gilmar Mendes também atacou a Rede Globo. Ele falou que a Globo só estaria de pé graças ao STF. Então a Globo tem que agradecer e parar de fazer essas publicações, essas notícias e tal, falando sobre o STF. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçada. O que levou a Rede Globo, né, a mídia estatal número 1, cara, a rede mais bem paga pelo governo, a ficar contra o ministro do STF, que eles eram tão defensores, né, que eles sempre foram a favor, eles nunca lutaram contra os desígnios do STF. Ainda mais o Alexandre de Moraes e o Gilmar Mendes, que sempre foram queridinhos da Globo, né, porque eles sempre foram ligados ao PSDB. E o mais ridículo é você ir nas redes sociais, você vê que quem está defendendo isso é a esquerda, cara. Como se o Gilmar Mendes não fosse inimigo da esquerda no começo dos anos 2000, né, cara? Como se não fosse um grande adversário. O cara que ele é um latifundiário, um grande empresário, que usa do cargo dele para fazer transações financeiras, né? Parada que a esquerda deveria ser a mais contra. Você vai ver nas redes sociais, quem está defendendo o cara é só pessoalista, é só petista, é só a galera que você nunca imaginaria que 10, 15 anos atrás ia defender o Gilmar Mendes. Por mais que o Alexandre de Moraes ele também tenha esse histórico de ser anti-esquerda, né? Já declarou coisas contra a protesto de esquerda no estado de São Paulo, quando ele trabalhava lá. Por mais que sempre tenha sido inimigo da esquerda antes dessa ascensão dele, né? Você vê que eles tinham um motivo para eles apoiarem, né? Porque ele é amigo pessoal do Alckmin, foi o Alckmin que colocou ele nesse cargo e tal. E o Alckmin atualmente é o vice do Lula. Então a esquerda apoiar o Moraes é uma parada que, por mais que seja bizarro, por mais que seja esquisito, por mais que não faça sentido, você acaba notando que não, existe um motivo aqui escondido que é porque eles estão aliados nesse momento. Mas o Gilmar Mendes veio tão do nada, porque parece que o Alexandre de Moraes ele virou o STF, né? Se ataca o STF, ataca o Alexandre de Moraes, o STF inteiro tá junto. O único ministro que demonstra que não tá tão junto assim é o Mendonça. Apesar de, particularmente, eu ter minhas ressalvas quanto a isso, né? Porque ele é um cara que você vê que ele também é proselitista pro lado do judiciário. Outro tema que foi atacado pelos Gilmar Mendes agora foi os senadores, né, cara? Porque eles estão querendo fazer a CPMI para tentar investigar os crimes do STF. E agora o Gilmar ele mandou caçar um senador que mencionou membros do STF na investigação. Chegamos a esse ponto do cara mandar investigar e ele ser caçado, ele perder o cargo, ele ser preso, como foi com vários políticos aí já também. Aí tá tendo essa tentativa de cassação do mandato do Alessandro Vieira, né, que é esse político que ele mencionou na CPMI que o nome dos ministros do STF. Sendo que, como ele mesmo disse, isso tudo é baseado em fatos, cara. Eu só estou pegando aqui o fato de que vocês estão envolvidos nessa investigação, mencionando no processo, para que a investigação e o julgamento ocorram da forma correta. E a mídia cada vez mais está intensificando esse cerco ao STF, ao judiciário em geral, né? Agora a Folha de São Paulo publicou notícias sobre o Gilmar Mendes estar gastando em viagens privadas o dinheiro público. Com ele dizendo até coisas como, por exemplo, para o editor-chefe da Folha enfiar a matéria na bunda, né? Você vê que até eles tentam manter um decoro xingando, né? Ele não consegue falar para enfiar no cu, ele manda enfiar na bunda. Enquanto isso, a delação do Vorcaro continua seguindo nos bastidores, né? A gente não tem nenhuma informação sobre o que ele está dilatando. Tudo que a gente sabe até agora é que o ex-chefe do BRB recebeu milhões em propina pelo Vorcaro. A gente não sabe para quê, não sabe por que direito. Ele não está divulgando tanta informação assim, tem muita coisa que está escondida por detrás dos bastidores, né? Que a gente precisava saber, a gente não pode saber porque está tudo bem escondido. E é como eu disse nos vídeos passados, essa confusão entre a mídia e o STF é uma parada que ela é programada, ela tem algum motivo por trás, não é pelo bem do povo, não é para investigar um crime. Porém, eu como cidadão preocupado com o meu governo, com o meu país, né?
Só posso ficar feliz com esses imbecis se degladiando e se matando por poder. Por mais que eu saiba que no final das contas pode ser que eu me foda também junto. Eu fico feliz só de saber que ou a grande mídia ou o STF vai se ferrar nessa disputinha. Eu até me pergunto se isso tem alguma coisa a ver com o Trump ter cortado o USAID, né, aquele programa de apoio financeiro a várias mídias estrangeiras e empresas e ONGs e tal. Que você vê que a mídia parou de apoiar um pouco o Lula, para apoiar um pouco o judiciário e tal, depois que essa mamatinha estrangeira começou a ser cortada. Como se houvesse uma dependência disso para manipular a política interna. Não estou dizendo que é por isso, estou fazendo uma sugestão, né? Estou sugerindo que pode ser por causa disso. Mas, em geral, é isso aí, né? Eu não sei qual é o motivo por trás de toda essa guerra interna entre a mídia, o STF e os bancos. Provavelmente é porque o Banco Master realmente afetou a esfera financeira dos bancos e como os bancos controlam a mídia através de financiamento. Provavelmente eles botaram a mídia contra o judiciário por causa disso. Talvez hajam outros motivos mais escusos que eu desconheço, né? Que a gente desconheça porque a gente não está por dentro da política interna aqui do Brasil, né? A gente não participa ativamente da política. Muito do que ocorre acontece por trás dos bastidores, sem que a gente saiba, sem que a gente veja de fato o que está acontecendo. Então, por hoje, o vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, deixe seu like. Se você não gostou, pode dar o seu dislike. Inclusive, dê o dislike 2 vezes só para garantir. Se você tem algo para acrescentar aqui ao vídeo, sinta-se à vontade para ir nos comentários. Se você gosta do trabalho que a gente faz aqui no canal, fazendo vídeos sobre teologia, sobre religião, sobre filosofia, sobre política, sobre o cotidiano também, considere fazer uma doação aqui para o canal. Se inscreva, se possível. Lembrando que esse canal inteiro aqui é gerido por uma única pessoa. Eu edito, eu faço os vídeos, eu gravo, faço os pontos para o roteiro, eu investigo toda a situação. Então, se você simpatizar aqui com a minha causa, por favor, considere se inscrever, considere doar para o canal. É isso aí então, galera. Valeu, falou, fui.